Então vamos lá. Vai até as 3h10, né? Então hoje no laboratório aqui de vocês, nós vamos falar de pêndulo, que nada mais é que um dos movimentos, deixa eu segurar a caneta direita aqui, um dos movimentos harmônicos simples. Então vamos falar de movimento harmônico simples. Professor, mas qual que é a diferença do movimento harmônico simples para o outro movimento harmônico? O outro movimento harmônico é o que a gente chama de amortecido, é quando tem atrito, é quando tem resistência do ar. Assim, matematicamente, fiquem tranquilos, vocês não vão trabalhar com ele no ensino médio. Vocês podem até estudar ali, dar o conceito, mas a matemática envolvendo movimento harmônico amortecido, a gente tem que trabalhar com equação diferencial, é uma coisinha bem mais complicada ali, que é mais para quem for seguir a área ou de engenharias ou de física, né? Quem com certeza vai ter que estudar com matemática mais rebuscada. Mas hoje nós vamos falar de pêndulo. E aí eu vou tratar com vocês aqui dos principais pontos. Deixa eu melhorar essa. Dos principais pontos do estudo dos pêndulos. Porque a equação vocês já sabem, vocês já viram esse conteúdo. A ideia aqui é dar uma abordagem um pouco diferente. Primeira coisa, por que estudar pêndulo é importante? É porque vai cair no vestibular, é porque vai cair na prova. Claro que não, né? O pêndulo tem sua importância histórica, aí para quem gosta de história aí, tem sua importância histórica. Mas, professor, por quê? Não sei o quê. Os primeiros relógios ali com uma boa precisão foram relógios de pêndulos. Tem até uma questãozinha da UEL do ano passado, aí não sei se alguém fez treineiro, vocês eram no primeiro ano ainda, né? Da última vestibular da UEL, que falava disso. Eu até separei ela aqui para a gente dar uma abordagem depois do que está falando a questão. Mas era um relógio de pêndulos. E o mais importante dos pêndulos, o pêndulo de Foucault. Não sei se vocês já ouviram falar no pêndulo de Foucault. Então aqui nós temos o pêndulo de Foucault. Opa! O duro é escrever Foucault, né? Deixa eu ver aqui no Pai dos Ignorantes. Antes que alguém pergunte, não é o... Acho que estava escrito certo, né? Tá, eu ia escrever certo. Foucault. Não é o Foucault, não tá errado aqui. Não é o Foucault lá da sociologia, do Vigiar e Punir, tá? É o outro Foucault, é o Foucault velho. É o Foucault lá de trásão. O filósofo, exatamente. Mas o antigo, né? Que naquela época todo mundo era filósofo, é o de 1800 e cacetada. Não é esse Vigiar e Punir, o carequinha lá. Não, aí esse é o novo Foucault. É o Foucault velho. O que é o pêndulo de Foucault? O pêndulo de Foucault é considerado por muitos, e eu me incluo nisso, não que seja importante, minha opinião, um dos experimentos mais bonitos da ciência. Ah, professor, experimento bonito? Não tem isso. Bonito é a praia, bonito é as estrelas. Não, jovem. É um senhor. Eu já vejo aqui, jovem, tá? O que você perguntou. Existem experimentos que são bonitos. Por que são bonitos? Não, jovem, não é o da microfísica do poder que você me perguntou, tá? Esse é o Michel Foucault, tá? O que eu tô falando é o Jean Foucault, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui o nome dele inteiro, porque obviamente eu não sei. O que você tá falando é o Michel e o pêndulo. Vamos ver aqui. O pêndulo é do Jean-Bernard Léon Foucault. Ou alguma coisa parecida com isso. Tá? É mais antigão aí. Tipo aquela, igual o Thiago falou, tipo de equilibrar a gotinha de óleo no ar ali para você descobrir a relação da carga do elétron e, consequentemente, a massa. Então é tipo esses tipos de experimento. Só que o do Foucault ele é simples e é por isso que ele é bonito. É claro que a gente não vai tratar ele em todos os níveis, porque a matemática fica um pouco chata para você comprovar matematicamente tudo aquilo. Mas o que consistia no experimento do Foucault? Ele pendurou numa abadia, que é uma igrejona, vamos simplificar aqui, um pêndulo gigantesco, não sei quantos metros, 30 e poucos metros de comprimento, um fio com uma massa, uns 40 quilogramas mais ou menos. Os valores aqui não interessam muito. E aí o que acontecia? Quando ele colocava o pêndulo para oscilar, acontecia isso aqui, ó. Vai passar aí para vocês. Tá? O pêndulo, em vez de oscilar na mesma linha, ele ficava rotacionando. Tá vendo? Primeiro ele está em cima de uma linha ali meio azulzinha, ele vai rotacionando. É claro que isso não acontece tão rápido.
Se vocês forem, quando a gente puder sair, né, da pandemia, quando vocês forem para a França, algum lugar assim, se um dia vocês forem para lá, em vários museus tem esse experimento, em que o pêndulo fica lá oscilando horas, horas, e depois de muito tempo, você vê que ele faz esse movimento, que aqui está acelerado, obviamente, tá? E vai repetir a imagem, que é um movimento que você não consegue explicar a princípio. Vou colocar ele de novo aqui. Deixa eu colocar aqui, peraí. Aqui, peraí. Amigão, volta aí. Aí, beleza, vai passar de novo. Então, essa oscilação, não sendo linear, tem alguns videozinhos na internet que o povo solta uns objetos com tinta e a tinta também vai desenhando. Ali tem uma variação da massa, né? Porque vai caindo tinta e vai ficando mais leve o pêndulo. Mas esse tipo de oscilação não dava para ser explicado só pelo pêndulo, só pela aquela equaçãozinha que você estava estudando. E estudaram já, né? O 2π raiz de LG, que eu já vou colocar aqui na tela para a gente dar uma analisada nela. Não dava para explicar. Qual era a única explicação possível? E aí que vem a beleza. Isso aqui é 1851, se eu não me engano. 1851. A explicação é, aqui já no laboratório moderno, tá? É na Universidade de Padova, sei lá como fala isso aqui, é num instituto lá na Itália. Tá? Eles fazem um pêndulo, só que eles fazem o pêndulo girar. Então vocês vão ver de duas câmeras aqui o que está acontecendo, de dois pontos de visão diferentes. Então o pêndulo está girando, e quando ele solta o objeto, olha o que acontece. Aquele comportamento que você enxerga no pêndulo de Foucault acontece aqui. Aqui, só que muito mais acelerado, obviamente, aqui visto de cima. Todo o sistema do pêndulo está girando. E aí você tem esse tipo de movimento, que é o que eu estava falando que acontecia e acontece no experimento de Foucault. Tá? E aí você vai vendo que ele vai marcando as mesmas posições. Aí você fala assim, professor, mas o pêndulo do Foucault não está girando? Tá? Aqui ele vai mostrar de novo só. O pêndulo de Foucault não está girando. Ele está preso no teto da abadia lá, da catedral, sei lá, do armazém, sei lá onde for que eu pendurei com esse negócio. Então, ele não está girando, por que ele não está girando? Quem falou que ele não está girando? O teto da abadia está girando. Aqui são só outros exemplos, tá? Que ele dá um impulso inicial. Ele está girando. O teto da catedral está girando. Por quê? Porque a Terra está girando. Então, esse aqui é um dos experimentos que provam de uma vez por todas, tá? Experimentos físicos. Você pode calcular a rotação da Terra a partir do pêndulo de Foucault. É essa loucura, tá? O pêndulo de Foucault, ele demonstra, a partir de um experimento simples, que nada astronômico, que existe a rotação da Terra em torno do próprio eixo, tá? E se você faz esse cálculo ali em várias posições diferentes do planeta, você vai descobrir que a rotação é um pouquinho diferente. Na região do Equador, você tem uma velocidade um pouquinho maior do que perto dos polos. E isso só é explicado, meu amigo, minha amiga, porque a Terra tem um formato basicamente esférico. Então, em 1851 já existia um experimento, ou existiu um experimento, que já demonstrava que além da Terra rotacionar, se você fizesse experimento em várias outras posições do planeta, você teria velocidades um pouquinho diferentes, velocidades tangenciais. Ou seja, a Terra era um globo, o que todo mundo já sabia. Os gregos já sabiam, tá? A sombra da Terra na Lua. Toda essa história de, nossa, o Copérnico chegou lá, o Descartes, e aí caiu o geocentrismo, é meio migué, tá? Porque, na verdade, todo mundo sabia que o Sol era o centro, que a Terra estava orbitando em volta. O problema é que o modelo do Ptolomeu, que é muito mais antigo do que esses caras, do que Galileu, que Kepler, que Newton, funcionava. E quando a coisa funciona, na ciência, você só substitui uma coisa que funciona por outra que funciona e está mais correta, ou que está correta, derrubando aquela ideia antiga. Então, um dos pêndulos, uma das experiências mais bonitas e mais assim, abrangentes da ciência é o pêndulo de Foucault. E aí vocês já estudaram que o pêndulo tem essa característica aqui, né? O período do pêndulo é 2π raiz de LG, onde T é o período. Professor, já esqueci o que é período. Período é um tempo de uma oscilação completa, de voltar até o mesmo ponto. L é o comprimento do fio.
E G é a aceleração da gravidade. Professor, eu quero fazer um curso superior, eu quero fazer gravidade, eu quero fazer física. Um dos experimentos que você vai fazer no laboratório de física é medir a gravidade a partir de um pêndulo. Você pode medir a aceleração da gravidade a partir de um pêndulo. Você pode medir a partir de um objeto caindo, tá? Mas é muito mais fácil a partir de um pêndulo, tá? E o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, na verdade, já não é mais nem sobre o pêndulo de Foucault. É um geralzão de conceitos. Por quê? Nesta equação, que é válida apenas para ângulos, tá, menores que 10 graus, ou até 10 graus, tá? Então, se você vai pegar o pêndulo e vai soltar ele para oscilar, ele vai funcionar, essa equação funciona muito bem para ângulos menores que 10 graus, que aí você tem que fazer uma aproximação ali para essa equação ficar simplificada. No meu exemplo aqui, no meu simulador, eu não vou usar 10 graus porque fica muito pequenininho, tá? Então eu vou usar ângulos maiores, que essa equação talvez não funcione tão bem, mas para vocês entenderem como o fenômeno do pêndulo é interessante. Pelo menos eu acho, né? E é fácil de compreender também. Então, deixa eu puxar aqui meu simulador. Aqui, temos um simulador de pêndulo. O que eu quero que vocês entendam? Primeiro, se ficar meio travando a transmissão aí para vocês, depois a versão gravada, que eu gravo pelo meu computador, ela fica com a imagem bem melhor, porque eu gravo por outro programa aqui. Então dá para vocês enxergarem e reassistirem se precisarem. Eu vou pegar esse pêndulo e vou soltar. Aqui tem tudo possível sobre o pêndulo. O vetorzinho verde, igual fala aqui em cima, é a velocidade. Então eu vou soltar o pêndulo aqui, ó. Eu não soltei ainda. Isso aqui é aceleração. É para onde a força resultante está apontando. Para cá que ele vai acelerar. Quando eu solto, ó, a velocidade vai aumentando, que é o verdinho. Aqui está numa versão lenta, tá? Em câmera lenta. E aí você tem o vetor velocidade mudando e aceleração mudando, tá? E aqui do lado esquerdo, deixa eu soltar de novo ele, você tem a relação das energias, ó. A energia, deixa eu aumentar mais a massa aqui, só para dar um... Pronto. Ó, você tem energia cinética máxima no ponto mais baixo, em que você tem ele com a máxima velocidade possível, e no ponto mais alto, a maior energia potencial gravitacional. E quando ele chega aqui, ele para. Tá? Aqui eu já pausei um pouquinho depois, mas ele para e ele começa a voltar. Então, do nosso lado esquerdo aqui, do de vocês também, temos a relação das energias acontecendo nesse pêndulo. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Primeiro, vamos ver as variáveis. Eu vou colocar dois pêndulos, tá bom? Um pêndulo, aqui para vocês aparece a massa. O pêndulo azulzinho, que é o que está atrás, tem 1,5 kg. E o pêndulo que está na frente, o vermelhinho, ele tem 100 gramas. Segundo a nossa equação, deixa eu já fazer ela aparecer para vocês aqui rapidinho. Segundo a nossa equação, a massa não influencia o movimento do pêndulo. Então, beleza. Vamos ver se é verdade isso. Vou puxar primeiro um dos corpos, vou colocar um ângulo grandão aqui só para ficar mais fácil. O ideal seria um ângulo pequeno, para a equação valer ali, né? E vou esperar aquele pêndulo voltar para soltar o azul. E vamos ver o que acontece. Lembrando que está em câmera lenta para vocês conseguirem enxergar aí, senão fica... Ó, eu solto os dois pêndulos. Dá uma diferença ali, porque foi a diferença que eu soltei, mas vocês percebam que eles continuam juntos. Então, realmente, a massa não influencia. Tá? Segundo a nossa equaçãozinha do raiz de L sobre G, se aumentar o comprimento do fio, o período aumenta, ou seja, fica mais lento o movimento deste pêndulo. Guarde essa informação. Mudar o comprimento do fio. Então eu vou pegar o fiozinho vermelho, onde está a massa vermelha, e vou diminuir o comprimento. Olha o que acontece. O ângulo é o mesmo. O período diminui. Então o que acontece com o comprimento, você tem um efeito proporcional, é uma raiz, né? Não é diretamente proporcional, com com o período, que é o tempo de ida e volta. Se você quiser medir o período de um pêndulo, também é tranquilo, né? Aqui eu vou dar uma zerada no rolê. Vou colocar um pêndulo só para facilitar a nossa vida. Para medir o período, então, eu puxo aqui o pêndulo até um certo ponto. De novo, estou usando ângulos grandes para ficar mais fácil para vocês visualizarem. E vou marcar o período. Ele vai marcar o período a partir do momento que ele passa no ponto mais baixo. Então, foi,
voltou, aqui não é um período. O período ele tem que ir de novo e voltar, repetindo aquele movimento. E aí você tem um período aí de 1,71 segundos, tá? Aproximado. Se você jogar isso aí naquela equaçãozinha, se você tivesse feito o experimento bonitinho, você descobre a aceleração da gravidade. Tá? Não é para vocês ficarem fazendo experimento em casa, pelo menos a ideia não é essa. E eu até recomendo que não façam para vocês não quebrarem nada aí. Tá? É para vocês observarem. Outra coisa interessante do pêndulo, que é ir juntando com outros conteúdos, é quando ele está aqui. Nunca mais acerta, hein? No ponto mais baixo da trajetória. O que acontece no ponto mais baixo da trajetória? A velocidade verde é perpendicular, na verdade ela é em toda a trajetória, tá? Mas você tem uma velocidade para cá e você só tem uma força resultante apontando para o centro. Neste ponto aqui você consegue calcular com facilidade a tração no fio deste pêndulo, misturando conteúdos de movimento harmônico com as leis de Newton. Então, vou mostrar isso para vocês. Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Ponto mais baixo, deixa eu pegar minha canetinha. Eu tinha uma caixinha azul, né? Vou tentar fazer uma caixinha azul aqui. Aqui, beleza. Vou pintar a caixinha. E aí eu tinha uma velocidade para cá. E eu tinha uma força resultante para o centro. Como eu tenho uma trajetória circular, eu tenho uma força resultante centrípeta, que aponta para o centro. E essa força resultante centrípeta era a combinação do quê? Era a combinação da minha força peso, que tenta derrubar o objeto, levar ele ao solo, e minha força de tração, que é a força que segura o pêndulo. Como a resultante é centrípeta, aponta para o centro, a força centrípeta é mv² sobre R. A combinação, né? A resultante centrípeta, não sei se vocês usaram R quando vocês estudaram isso. Tá lá no, isso é conteúdo do primeiro ano, tá? Então dando só um... A força de tração aponta para o centro, então ela é centrípeta, ela é positiva. A peso aponta para fora do centro, então é uma força centrífuga, que aponta para fora do centro. Então a tração seria positiva, o peso, que é massa vezes gravidade, seria negativo, massa vezes a velocidade dele ao quadrado, e o raio é o tamanho do fio, que é o comprimento do fio. Tá? Aqui, ó, este raio é o comprimento do fio. Então, se você sabe o comprimento do fio e a velocidade, você descobre a força de tração. Ou se você pendura esse pêndulo em um dinamômetro, um medidor de força, e descobre essa tração a partir do medidor de força naquele fio que ele está pendurado, você também pode estimar a velocidade a partir dessa equação. Tá? Então, o movimento pendular, e não sei se alguém aí tem relógio com pêndulo em casa, tem que ficar dando corda, né? Porque tem o atrito, tem todos esses esquemas. É um dos primeiros métodos de medir o tempo realmente de maneira confiável e com padrão ali, com pouco erro. E, historicamente, é um dos experimentos mais, além de ser mais bonitos, mais simples. Tá, tudo a consequência matemática dele, não. Mas é um experimento simples de ser feito. Alguém citou ali para cima, gente, eu não, já me perdi aqui a galera tá colocando o nome ainda. Do experimento lá do Millikan, né, de segurar uma gotícula de óleo com a força peso, a força elétrica, aí você estimava a carga do elétron e por consequência a massa do elétron, ali tanto faz, né? É um dos mais bonitos também, talvez um dos mais importantes, só que é um experimento complicado de fazer. Não, é um experimento fácil. Deixa eu só ver aqui a questão do horário, que aqui já está dando um aviso, mas tem tempo ainda, tá? Então é um experimento um pouquinho mais complicado. E como que isso pode aparecer em vestibular? Tá? Em prova, eu não sei, prova porque eu não sei o que faço prova de vocês, mas que pode ser cobrado. É fugindo, pensando um pouco fora da casinha. Eu dei vários exemplos para vocês, mas olha só como que a UEL cobrou isso ano passado. Espero que dê para vocês lerem, tá, gente? Para vocês lerem. Se vocês não conseguirem ler, eu falo aqui para vocês o que está escrito. Nesse modelo de prova que eu peguei, era a questão 52.
A figura a seguir mostra a estrutura de um relógio de pêndulo exposto no Museu de Ciências Britânico, planejado por Galileu. Ali você está vendo que tem umas engrenagens, é um negócio já mais rebuscado. Seu princípio de funcionamento é baseado na regularidade da oscilação. Isocronismo, tá? Ou seja, você tem ali uma sincronização que é sempre igual de movimento. Supondo que um relógio semelhante ao da figura foi construído e calibrado para funcionar a uma temperatura padrão de 48 graus Celsius. Você fala, professor, temperatura? Calma, jovem. Mas que está exposto numa cidade cuja temperatura é de 32 e que no inverno é de 14 graus. É correto afirmar que este relógio, esqueçam as alternativas e vamos analisar a informação que todo mundo lembra na hora de fazer a prova. 2π raiz de L sobre G. Se você está no mesmo planeta, a gravidade aqui para a gente não é um problema. A gravidade será a mesma. Tá? Depois a gente discute se levar esse pêndulo para a Lua. Tá? O que vai acontecer com o comprimento? Se você leva para uma cidade mais quente, se a temperatura aumenta, você tem uma dilatação do fio. O fio aumenta. Então, se você tem aqui uma temperatura aumentando, este comprimento aumenta e o período aumenta. E é aqui que os caras da UEL foram bons na hora de montar o exercício. Vocês acham, é para complicar a nossa vida, mas não é. O período aumenta e o que acontece com a frequência? E é a frequência que importa pra gente. Se o período aumenta, vocês têm que lembrar que a frequência é o inverso do período, né? Aquela equaçãozinha, uma foto. Se o período aumenta, a frequência diminui. Ou seja, ele vai oscilar menos vezes do que ele deveria oscilar. Se ele vai oscilar menos vezes, você tem o atraso do relógio. Isso para o aquecimento, para a dilatação do fio. Se acontecer o inverso, se a temperatura diminuir, o comprimento do fio diminui, porque do mesmo jeito que ele dilata, ele pode ser contraído, né? O período diminui. O período diminuindo, a frequência aumenta. Ele oscila mais vezes. E aí ele ficará adiantado. Tá? Então, assim, dava para pensar só no período? Dava. Mas qual foi a grande sacada desse exercício? Ele mistura a ideia de dilatação, de frequência e período, que vocês têm na mecânica e tem em movimento pendular, e a equação do pêndulo. Então, é um exercício muito bem feito. Vocês podem gostar ou não do vestibular da UEL, vocês podem querer ou não fazer o vestibular da UEL. Mas a UEL, de vez em quando, ela coloca umas questões ali boas para quem tá? Então, o que acontece? Vamos ver as alternativas, né? Aí daqui a pouco a gente discute sobre lua e coisas do gênero. Atrasa no inverno devido ao aumento da massa do pêndulo. Aqui já vou cortar fora, porque massa não tem nada a ver. Vou riscar massa, só para não ficar uma baianagem aqui. Não tem nada a ver a massa. Adianta no verão devido ao aumento da massa? Não. A massa não tem influência nenhuma. Adianta no inverno devido à diminuição da frequência. Bom, no inverno tem qual situação? A temperatura diminuiu. Se a temperatura diminuiu, eu sei que o resultado é que ele atrasa. Então ele não adianta. Ele atrasa. Atrasa no verão devido à diminuição da frequência. Então, vamos mudar de cor aqui. No verão, a temperatura aumenta. O que acontece com a frequência? A frequência diminui. E aí ele tem um atraso. Então a resposta seria a resposta D. Tá? Então, isso é um jeito de cobrar de vocês. Qual que é outro jeito de cobrar? Que é clássico também. Talvez PAS, PSS, PAC, eu não sei que grupo de provas que vocês gostam de fazer ou pretendem fazer aí, esses processos seletivos, é mudar o tal do pêndulo de planeta. Então, não sei se estão vendo um grito aqui, que a criança que mora aqui na rua resolveu gritar. Mas a culpa não é minha. E aí você não vai ter mais alteração no comprimento, e sim na gravidade. Quanto menor a gravidade, maior o período. E aí, usando a mesma relação de período e frequência, se você tem o maior período, você tem a menor frequência. Então, aquele pêndulo, por exemplo, na Lua, onde a gravidade é menor, terá uma frequência menor e ele vai atrasar. Tá?
Então, esse é um das variações, tá? E esse tem várias aplicações, gente, desde daquelas filmagens do Homem na Lua, e sim, aquelas filmagens foram feitas na Lua, tá? Que você tem um dos astronautas, não sei se foi o Buzz Aldrin ou o Neil Armstrong, que ele prende a bandeira e a bandeira fica oscilando bem devagarzinho. Alguém fala, não, porque lá não tem vento. Ela está no movimento pendular, ela tem um araminho em cima segurando aquela bandeira, porque a gravidade era pequena, ela fica caída, não teria graça nenhuma, e ela fica oscilando por um tempo. Tá? Justamente o movimento é lento justamente porque a gravidade é menor. Se você levar para um planeta onde a gravidade é maior, ela ia oscilar com mais rapidez ali, tá? Naquele planeta. No caso, a Lua não é um planeta, mas deu para entender a minha ideia, tá? Então, o que eu vou propor para vocês durante essas semanas aí? Algum questionário falando sobre o movimento pendular, algumas aplicações, nada muito extenso, tá? Você já tem uma carga horária muito grande, só que eu vou tentar dentro do possível focar em questões que não tratam de continhas. Ou igual essa, que é uma análise teórica, tá? Apesar de você usar a equação ali, mas você não precisa calcular um valor, ou conceituais. E aí eu vou liberando para vocês. Eu só não vou prometer que eu vou liberar agora, nesse momento, porque eu tenho que ver a questão da turma, né? Que uma das turmas do segundo é dividida na metade. Então aí eu teria que ver como vai ficar para eu liberar, tá? Acabando aqui também já vou subir lá no na nossa plataforma aula. Então para quem não quiser já pôr em dia alguma coisa, também já estará lá na plataforma a aula daqui uns 40 minutinhos, que é o tempo de eu subir e separar tudo bonitinho. Tá bom? Vou me acertando aqui com o tempo, a gente vai pegando o jeito aqui, porque, né? Uma coisa era fazer gravado ali sem pressa, outra coisa aqui no ao vivo. Qualquer dúvida, pessoal, podem me procurar ou lá na plataforma, no tutoria. Pode me procurar do WhatsApp, que eu estou no grupo de vocês lá do WhatsApp. Individual. Depois vou separar um horário para tutoria durante a semana. Vou mandar o link lá para vocês escolherem. Então, assim, precisar de qualquer coisa, de dúvidas, alguma coisa assim, de laboratório ou não, podem me procurar. Eu estou aqui para auxiliar vocês também nesse momento, não só para dar aula de laboratório. Fechou? Rapaz, falei, hein? Qualquer dúvida, me procurem. É isso. Se alguém quiser que eu volte para copiar alguma coisa, eu volto. Se não, boas aulas aí. Não sei se tem mais aulas hoje. Boa semana. E daqui 2 semanas nos vemos novamente. Valeu, professor. Falou. Vou deixar uns 2 minutinhos aqui para que se alguém quiser copiar, tá? E para fazer o chat aí, para responder o chat. Depois eu vou fechar a reunião aqui.